Todo empreendedor é, antes de tudo, um sonhador. Ele acredita que, de fato, o que ele traz tem valor e que, de alguma forma, ele consegue mudar o mundo. Olá, gente, eu sou a Camila Matos, estou aqui com a minha parceira Ana Serrano e nós estamos aqui em mais um episódio do Pode Inspirar. E hoje nós temos uma convidada ilustre. Ela é minha amiga, é minha parceira, ela é a CEO da Cato Consultoria, Roberta Cato. Bem-vinda, Roberta! Obrigada pelo convite. E é sempre, a gente já começa energizado quando tá perto da Camila, né? Fala que a gente junta, é um terremoto aqui. Obrigada pelo 220. convite. Ela é 220, aí junta outro 220. Só do segredo. Mas isso é muito bom. É ótimo, é ótimo. E, Roberta, agradecer de primeiro, assim, pela sua disponibilidade de vir aqui participar com a gente, bater esse papo. O Pode Inspirar tem essa proposta de trazer mulheres empreendedoras como você para compartilhar suas histórias, né, e inspirar outras mulheres. Então, para a gente começar esse bate-papo, gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória, quem é a Roberta Cato, como que você empreende. Vamos lá, como que a gente empreende? Com coragem e fé, né? Como todo empreendedor. Eu levei um susto! Como se empreender, né? Com coragem e fé. Vamos lá. Eu falo que eu costumo me autodenominar como uma sonhadora, e eu acho que essa é uma grande característica, é talvez a que me mantenha. Antes da coragem, antes da fé, antes de todas as outras características que a gente entende em escolas de negócio, eu acho que a gente precisa sonhar. Todo empreendedor é, antes de tudo, um sonhador. Ele acredita que, de fato, o que ele traz tem valor e que, de alguma forma, ele consegue mudar o mundo. Não é à toa que essa é a nossa frase lá, né? O que nos move é sacudir o mundo. É esse intuito. Que legal, que legal. Gente, a Roberta, eu quero contar uma coisa pra vocês. A Roberta nasceu num lugar aqui no Espírito Santo que tem um nome peculiar. A Roberta é uma moça que veio lá do Perocão. Perocão. Você já ouviu falar do Perocão, Paula? Não conheço. Não, pois é. E aí ela saiu lá do Perocão e veio aqui pra cidade empreender. Hoje ela é a CEO de uma das principais consultorias, né, aqui do estado. E a gente quer conhecer um pouco dessa história, Roberta. O mundo precisa saber como que foi essa jornada de sair do Perocão, veio pra cá, empreendo. O que te motivou, o que te encorajou? Qual que é o desejo que arde aí nesse peito? Oxi, meu Deus, né? Não, é engraçado porque eu falo que eu tenho... como é que você fala que nasceu em Perocão e sente saudade de casa? Não tem como, né? Saudade de Perocão, ô pai. Né? Mas eu nasci e cresci numa aldeia de pescadores, que é Perocão, em Guarapari, né? Família tradicional, local. Mas desde sempre eu sabia que eu queria mais daquele lugar. Embora seja um lugar maravilhoso, inclusive, meu plano de vida é voltar para lá, é voltar para o meu lugar. A gente está sempre voltando, né? Eu falo que depois de uma idade eu vou voltar para lá, é onde eu recarrego. Quando as coisas ficam confusas, eu costumo tirar o final de semana e ir para lá, porque eu falo que lá eu me lembro, mais uma vez, o que me fez querer sonhar, né? Querer sair de lá e construir uma história diferente. Mas eu quando estava lá, eu olhava e falava, nossa, eu posso ser um pouco mais, eu posso acrescentar, eu tenho curiosidades, eu tenho um mundo inteiro pela frente. Então, esse que eu não sei de onde vem de verdade, mas eu sempre tive essa perspectiva de que o mundo me esperava lá fora. E eu comecei a fazer aquele negócio que eu só não sabia como. Mas eu brinco que a primeira vez que eu empreendi foi quando eu ganhei um pacote de biscoito recheado, eu devia ter uns 8 ou 9 anos. E aí eu peguei o pacote e falei assim, dá para dividir e fazer mais dinheiro com isso. Aí eu... Sabe aquela coisa, eu vou sair vendendo biscoito, agora desse jeito. Então, eu sempre fui pensando em formas de empreender. Faz uma coisinha aqui, faz uma ali, vende um artesanato. Dá para viver da arte na praia, né? Falei que se tudo der errado, vou viver da minha arte. Né? Pronto, se tudo der errado, tô lá. E bem... Isso cresceu dentro de mim, mas eu não tinha direcionamento. Por isso que hoje um dos fatores que foi inclusive isso que conectou a essa moça aqui, a Camila, é que a gente precisa mostrar a essas pessoas que existem possibilidades para além daquelas que elas conhecem. Porque até então eu tinha um intento, mas eu não tinha um direcionamento. E aí esse direcionamento veio de uma forma aleatória,
Eu sempre conto isso. A minha mãe, ela foi na casa de uma dessas pessoas que eram veranesas, ela entregou algumas revistas, falou, leva para casa, suas filhas recortaram, fazer trabalho de escola. Naquela época não tinha Google ChatGPT, a gente fazia trabalho recorte, né? Tô vivendo essa fase, né? Porque Bento tá na fase de levar deverzinho de casa. E eu com tesoura, cola e papel na mão, eu faço a terceira guerra. Sou péssima. Pois é. E aí, nesses recortes, eu conheci a história da Cris Arcangeli, né? Que era, inclusive, era a matéria da Nova, era que o poder estava... O rosa chegou ao poder, e era uma chamada nesse sentido, né? Do quanto que a mulher estava começando a criar espaços dentro desse universo do empreender. Eu falei, é isso que eu quero ser empresário. Minha mãe, o quê? Aí o empresário, mas o que é isso? Eu não sei, mas agora eu quero, né? E essa sempre foi uma característica muito minha, o que eu quero, eu consigo, né? Eu acredito muito nisso e tenho tenho comprovado isso ano após ano. Saio de lá, então, com esse intuito. Eu falei, eu vou começar. E é interessante, isso é muito importante quando eu ressalto, porque hoje a gente percebe que as pessoas entram e elas querem os 5 passos para fazer sucesso, os 5 passos para construir uma empresa de sucesso. Não é bem assim. E eu sempre soube que não seria assim, eu sempre entendi que havia um processo anterior. Fui trabalhar em algumas organizações, mas eu nunca deixei de lado. Quem me conhece há muito tempo fala, cara, você trabalhava? Eu falava, estou trabalhando aqui porque eu preciso aprender o máximo antes de abrir a minha empresa. Eu sabia que em algum momento, eu teria a minha empresa, quando eu entendesse que eu tinha maturidade profissional, técnica, para dar esse passo. Porque eu não queria errar. E eu sou muito assim, né? A Camila sabe disso. Eu não aceito errar. Eu aceito errar, ok, mas eu não gosto. Me incomoda. Então... Aquela história que nós mulheres temos de uma autocobrança, assim, um pouquinho... coisa pequena, né? E aí, ninguém sabe como que é isso, né? Lá em Zanzibar, acontece muito das mulheres se cobrarem muito. E aí, conta essa novidade pra gente. Né? E eu ficava assim, não, a hora que eu der esse passo, ele vai ser certeiro. Então, eu fui estudando muito, eu fui tentando entender, e isso é muito legal, porque depois que eu fui estudar programação neurolinguística, entendi que isso era modelagem. Sim. Mas eu, nesta época, eu tenho um caderno que eu faço anotações desde os 15 anos, que é meu diário de bordo. Então, fazia o que hoje eu sei que é planejamento estratégico, planejamento de carreira eu já fazia. Eu colocava o que eu quero ser, quais são as características dessas pessoas, o que elas sabem, o que elas já fizeram. E eu ia fazendo todo um diagnóstico, falando, não, é aqui que eu vou. E eu estudava aquela pessoa e ia fazendo mais ou menos o que elas faziam. E me aproximando de quem eu queria ser. E é muito bacana, e esse é um orgulho que eu trago no peito, de que algumas pessoas que eu tinha como referência, de pessoas assim, não, essa é uma grande referência para mim, hoje se tornaram amigos próximos. São pessoas que convivem comigo, que me ligam, que falam, e que eu tenho a oportunidade de conviver e trocar ideia. Eu falo, cara, isso para mim é sucesso. As pessoas que foram inspiração e que hoje são pessoas que convivem. Que compartilham, né, com você. Ela não vai entrar no detalhe, porque ela tem mania de esconder um pouco o ouro, então deixa eu jogar isso para a humanidade ficar sabendo, tá? Bom... Esse ano, ela esteve num evento como convidada VIP pela 3ª vez de alguém. Quem é essa pessoa, Roberta Cato? Da Cris Arcangeli. Olha o destino, gente! A Cris foi muito engraçada. Essa história é muito engraçada. Eu sempre gosto de contar para os chegados, porque eu falei, olha, acredita porque chega, né? As coisas acontecem para quem acredita. Eu usei a Cris como uma das pessoas que eu mais modelei, foi a Cris Arcangeli, por ser mulher, por ser uma grande empresária e por ter chegado num lugar, numa época que as pessoas não estavam abertas para falar sobre empreendedorismo feminino. Ela tem várias histórias onde ela fala sobre isso, os relatos do preconceito que ela viveu. E para mim era um exemplo. Eu fui acompanhando durante muito tempo e naquela época não tinha Instagram para você ser seguidor. Assim naquela época. Não, mas eu tenho orgulho. Eu falo, gente, eu tenho orgulho porque apesar de tudo a carinha tá ótima. Colágeno bom. Tá bem preparado. E aí, o que acontece é que eu fui acompanhando, então era difícil, porque só quando saía em revista, matéria, que você tinha acesso, Sim. Depois ficou mais fácil fazer esse processo de pesquisa e depois se tornar seguidor. Enfim, um dia, eis que eu invento fazer a lá menininha da Xuxa, sabe a cartinha da Xuxa? Bem naquele modelo. Eu fui, lógico, né? Fui na rede social, falei, vou escrever. Vai que, né? E também não tinha pretensão de que ela lisse, eu só queria dizer para ela, porque a minha empresa tinha alcançado um número que para mim era expressivo, que era um sonho. Eu falei, nossa, alcançou a maturidade, tá com os valores, consegui realizar meu sonho, tá andando. Sabe aquela coisa assim, o filho nasceu e tá andando. E eu fui e falei, olha, lá atrás fui inspirada, tua história me inspirou e e contei isso para ela um pouco da trajetória da minha empresa e finalizei dizendo, eu quero que você
compreenda o quanto você inspira outras mulheres. Às vezes a gente não sabe o impacto que a gente causa na vida das pessoas. E isso foi numa quinta ou numa sexta, eu não me recordo, e num domingo à tarde, 4 horas da tarde, num domingo qualquer, me atende o telefone. Oi, Roberta, tudo bem? Tudo. Aqui é a Cris, naquela voz dela. E como um monte de gente sabia que eu era super fã, aí eu falei, vai, conta aí, quem é? Tá de sacanagem na minha cara, né? Eu falei, não, sou eu, você me mandou um recado aqui, eu recebi. Eu falei, putz, é ela. Porque eu não contei pra ninguém, porque era vergonhoso demais, né? Momento Xuxa, né? Cartinha pra super fã. Um beijo pra você. Um beijo pra você, pro pai. Eu falei, nossa, se eu não contei pra ninguém, então é ela, de fato. Ela falou, olha, eu queria te contar que o teu recado chegou pra mim num momento muito importante. Eu estava pra decidir se eu daria ou não um passo, que é o que hoje é o evento aberto dela de empreendedorismo, né? Uhum. E eu tinha dúvida se faria sentido ou não, e você me mostrou que faz. Então, hoje, você faz parte da minha decisão. Quem inspira quem agora? Aí eu falei, oi, o jogo Brasil? virou, né? Eu falei, caramba, não acredito e tal. A gente ainda vai ter oportunidade de se conhecer. Sim. E depois nós tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. E aí, para melhorar a situação, quando teve o Fórum IEL aqui em Vitória, em 2019, ela me chamou para subir ao palco, para contar um pouco dessa história. E aí, depois, quando ela fez o evento aberto, ela me chamou esse ano de novo. E aí, até então... E esse ano você palestrou, né? E aí, Best Friends. Agora Best Friends. Não, e é bonitinho, porque o áudio é nesse sentido, né, Camila? Ouviu, porque eu fiquei igual aquela que você ouviu isso, Camila. Que ela fala assim, olha, você não poderia ficar de fora dessa história. Ai, que legal. É muito bacana. Porque pelo que eu entendi, isso desde quando você era criança, já tinha ali ela como referência. A Cris entra como uma referência aos 14, 15 anos, né? Desde criança eu sempre quis, sabe aquela coisa, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu não sabia que o nome daquilo era empreendedorismo, né? Você pegar um pacote de biscoito e virar 10, dali, sabe aquela coisa assim, com um pacote virou 2, virou 3, igual a história da garrafa de água, então assim, no milagre da multiplicação, que é o empreender. Então, ali, isso fez sentido. Eu falei, isso que é empreender. E eu fiquei realmente durante muitos e muitos anos pensando o que eu faria. E foi engraçado, inclusive, como a Cato nasce. Porque antes da Cato nascer como consultoria, assessoria empresarial, eu estudei muitos negócios. Eu fiz inúmeros planos de negócio, das coisas mais... Desde faxina, né, de faxina em casa, de loja, de sorveteria, de tudo que você possa imaginar. Assessoria funerária tem plano de negócio. Só que eu sempre olhava e falava assim, não é isso que eu gosto de fazer e eu não me sinto feliz pensando que eu vou fazer isso o resto da minha vida. E aí, numa conversa, a superintendente de onde eu atuava como uma profissional em cargo de liderança, ela falou, sabe o que você tem de melhor? Porque todo esse conhecimento que você já adquiriu para montar a sua empresa. Usa isso. Porque tudo isso que você já tem, alguém pagaria por isso. Por que você não faz isso? Aí eu, é isso. E veio. A Fabíola, grande líder. E assim, no meu entendimento, uma das maiores definições de sucesso ao empreender é ter a clareza do objetivo do que a gente quer fazer. E assim, pelo que você está expondo, né, desde sempre você teve assim, não sei com qual vai ser o negócio, mas quero ser empresária, quero empreender. E quais que foram os sinais que você teve, assim, poxa, é isso que eu quero, com a certeza? Como surgiu isso? Porque eu vejo que muitos empreendedores, em algum momento eu também já me identifiquei nesse local, de ter uma certa dificuldade da definição do objetivo, que é o norteador, né, para onde nós vamos de fato. Como que você foi validando, assim, ao longo dos anos, essa certeza? Você teve assim, já teve uma inspiração, né, da Cristina, mas se você teve, assim, algum outro fator que te ajudou nesse momento? Não, eu acho que aí é o princípio, que inclusive é uma das coisas que eu falo muito, que é o do autoconhecimento, né? Eu acho que se eu tivesse aberto qualquer outro negócio, não teria dado tão certo em tão pouco tempo, né? Porque a Cato, ela é um sucesso, se a gente parar para pensar que em 5 anos ela virou uma referência, né, dentro do estado, e que eu atuo com grandes empresas fora do estado também, né? Então, em todo o Brasil, a Cato se faz presente com grandes parceiros. Então, assim, nossa, como é que você conseguiu fazer isso tão rapidamente? Porque eu estudei muito sobre como fazer. Eu acho que a maioria das pessoas que ainda falham quando empreende, eu como mentora de negócios, eu vejo isso, que é falta de clareza de onde é que você está colocando seu pé. Empreender não quer dizer, vou só pelo amor e pela paixão. Não, porque
é custoso, financeiramente é custoso, porque você gasta muito dinheiro quando você vai empreender, mesmo que seja um negócio pequeno, né? Tem um custo emocional que é muito grande, e eu diria que o maior custo é o emocional. Você se afasta das pessoas, você se afasta de familiares, você se afasta quando a gente tem filho. Essa é uma dor que eu trago até hoje. Eu tive que escolher me afastar da minha filha durante um período. Você ficou totalmente... Não, mas o tempo é menor. Eu saía de casa, ela estava dormindo, eu chegava em casa, ela estava dormindo. Isso aconteceu durante 2 anos. Eu não me orgulho de contar isso, mas foi uma escolha racional, foi pontuado, e isso é importante frisar para que eu não me sinta culpada. Você não se sente culpada, não, porque eu sabia o que eu estava fazendo, e eu sabia o motivo de fazer o que eu estava fazendo. Hoje intencional, né? É intencional, que para mim é uma coisa muito forte, assim, eu sou intencional. Então eu falei assim, são 2 anos, mas em 2 anos eu vou dar para ela tudo aquilo que eu não tive a oportunidade de receber. Não porque meus pais não quiseram, mas porque não puderam me dar. E hoje ela tem. Então, ela até fala assim, mãe, eu tenho até mais do que eu preciso, né? A Luísa tem uma vibe mais assim, né? Então, ela fala, não, eu tenho até mais do que eu preciso. Mas eu pude criar essa condição. Então, esse é um ponto que a gente precisa ter clareza. Vai ser custoso. Não entra com... Hoje em dia, eu vejo o pessoal, né? 5 passos para o sucesso, segue no Instagram. Como é que eu fiquei milionária em 2 meses? Eu falei, não sei, me ensina. Porque não foi em 2 meses. Entende? Então, e que é mais triste ainda que são pessoas que estão vendendo uma verdade que não existe, porque a maioria deles, eu conheço alguns, poderia citar, não tem 1 milhão na conta, mas vendem que fazem 1 milhão. Como é que isso acontece, essa mágica? Eu não sei. Então, assim, o quanto que isso é irresponsável com pessoas que, por falta de conhecimento, padecem, né? Tá bíblico. Falta de conhecimento acaba padecendo aí e fazendo escolhas negativas, né? Escolhas ruins. Eu acho que é isso. A importância de não romantizar. Não romantizar. E também não criar uma ideologia de que é super fácil, que é tranquilo. É um processo. É um processo. Mas se você tem clareza do que você quer, e aí você entende, olha, o que eu preciso é isso. Eu tenho essas habilidades, eu tenho essa condição, é um dinheiro que eu consigo investir. Tem clareza? Sim. Aí conversa, aí vem o autoconhecimento. Isso conversa comigo, porque presta atenção, eu sempre falo que ter uma empresa é igual ter um filho. E Você dedica tempo, você precisa amar, você precisa escolher vivenciar aquilo com toda a intensidade, pelo menos durante um tempo, até que ele possa caminhar sozinho. Então, é igual um filho. Agora, imagina fazendo uma coisa que eu não gosto, que eu não tenho afinidade emocional. Vai ser um fardo. Mas eu vou ganhar muito dinheiro. Não tem dinheiro que suporte você fazer algo que você não ama. Não dá. Não funciona. É insustentável. É insustentável. E eu gosto de frisar isso porque, apesar da Cato ser um sucesso, eu já tive outras empresas que não se sustentaram, porque eu fui no viés do dinheiro e que eu falei, eu não dou conta de fazer isso mais nem um dia. Eu fechei. E assim, Rô, a gente tá falando muito aqui nesses papos todos sobre não romantizar essa jornada empreendedora, né? E nada melhor do que alguém que já passou um pouco pela fase, é um sonho, agora eu vou investir nisso daqui, vai se tornar um projeto, e já viu a coisa rodar. São 5 anos no mercado já, né? E aí, para essas mulheres que estão aqui assistindo a gente, que tem o desejo de empreender, né? A gente pode falar dos desafios, mas assim, quais são as principais lições que você tem mesmo, sabe, da sua jornada, que podem simplificar, não vou dizer facilitar, mas simplificar a vida de quem está começando agora? Vamos lá. Eu sei que vai ficar bem feio falar isso, mas tem um bom contador e um bom advogado. Sempre. Você já tentou, você já viu que você já teve problema de início com algumas situações, né, quando você tentou lançar a música. Por quê? Eu sempre digo que eu nunca falhei em estratégia. Não falhei. Todas as minhas estratégias, quando eu olho para trás, e parece arrogante falando assim, mas é um fato, eu não falhei na estratégia. Eu falhei com pessoas. E eu não falei por falta de reconhecimento, nem de ouvir, nem de compreender, porque a Camila, ela atua comigo, ela sabe o quanto que eu sou clara com as coisas, às vezes até demais, né? Bom, você entendeu? Tá claro para você? Essa é a sua expectativa também? Não vão frustrar aqui não, né? Mas nem todos são assim. Então, quando você não deixa o jogo muito claro e muito ancorado em regras, documentados, e aí por isso que eu falo do advogado, não, mas é minha amiga, nunca vai fazer nada. Vai fazer. Vai fazer. Mas o fornecedor é meu parceiro, eu já conheço. É seu parceiro. Ou ele é seu fornecedor, ele pode até ser seu amigo lá atrás, lá em outro lugar. Aqui ele é seu fornecedor, tem que estar claro. Me manda um e-mail, registra isso. Porque todas as vezes que eu percebo que eu falhei,
foi porque, de alguma forma, eu deixei o coração agir antes. E aí você começa a entender os grandes empresários que falam, mas esses caras não têm coração. Não é que eles não tenham coração, mas eles colocam a razão antes, né? À toa que tem aquele ditado, né? Amigos, amigos, negócios à parte. Quando você começa a deixar muito claro, assim, aqui, isso, aqui, ok. O além vem na construção. Então, quando você fala assim, me ajuda, a Camila já me tirou de apertos, eu já tirei a Camila de apertos, né? Então, isso é muito bacana e você pode construir. Isso não inviabiliza você construir relações humanas. Eu tenho uma relação muito próxima com todas as minhas parceiras, porque eu não consigo nem falar funcionário, colaboração, as minhas parceiras mesmo. A empresa não existiria sem elas, eu conto com elas, elas contam comigo. Mas, antes disso, eu ainda tenho um registro ali, porque na hora que essa relação se desgasta por algum motivo, e acontece relações de amizade, relações amorosas, relações profissionais, elas se desgastam, porque são humanas, são relações humanas. Pode haver uma rusga, pode haver um desgaste. E aí, na hora que os ânimos se exaltam, o que fica é o registro, né? Infelizmente, é a verdade. É o famoso vale o que está escrito. Vale o que está escrito, né? Aí, às vezes, acontece da pessoa falar, mas, Roberta, eu nunca faria isso com você. Eu falei, eu tenho certeza que não, mas se você mudar de ideia, eu tô com o meu advogado aqui. Tá tudo bem. É uma questão de profissionalismo. É profissionalismo. E de segurança para as duas partes. Exatamente. E eu falo isso para você também, porque aqui tem questões que te protegem. Me protege, te protege. Então, vamos deixar claro. E não é ruim isso. Não é ruim. A gente precisa... e esse é um ponto. Principalmente quando você é muito pequeno, a gente tem dificuldade de se posicionar como profissional, porque a gente acha que para ser profissional tem que ter 1 milhão de faturamento, tem que ser um nome de... A gente tem essa ideia do profissional ligado ao espaço do reconhecimento, do financeiro. Não é. Eu posso abrir hoje e ser profissional. Eu tenho uma empresa que eu estou abrindo, vai ser lançada daqui 45 dias, e ela já está nascendo completamente formalizada, documentada, com processos desenhados, com tudo descrito, com todos os papéis claros, porque eu já aprendi na primeira, onde é que eu falhei, eu não vou falhar de novo. Né? Perfeito. Tem uma empresária que a gente admira muito, a Camila Vidal, sim, e ela fala muito sobre isso, né? Ela fala que a estrutura, ela independe do tamanho. A gente precisa começar desde cedo a trabalhar essa estrutura, né? Para que as pessoas, inclusive, possam perceber um negócio como ele é um negócio de fato. E aí nós estamos falando aqui para mulheres que têm negócios já consolidados, para mulheres que estão começando na cozinha de casa, talvez, fazendo um bolo, né? Fazendo um bolo de pote, tá empreendendo. E aí eu quero ouvir de você, Roberta, para essas pessoas que estão começando e se veem ainda como muito pequenas, né, para se profissionalizar, para se estruturar, pelo viés comportamental, né? Como assumir essa identidade, sou uma empresária e a partir daqui eu vou criar estruturas que garantam o funcionamento dessa empresa. Mas pelo lado comportamental, porque a gente sabe aí que tem uma questão relacionada à autoconfiança, autoestima. Muito. Como que você vê isso? Não, eu acho que complemento o que a gente estava conversando antes. A gente tem essa ideia de que eu só preciso ter uma postura de empresária quando eu me tornar uma empresa, e não enquanto eu sou uma empreendedora. Que é uma coisa ainda que as pessoas confundem, né? Eu atuo sozinha, eu sou uma consultora independente, eu faço evento, eu faço um bolo em casa, você ainda é uma empreendedora. Um empresário, ele vem quando você estrutura realmente uma empresa. Empresário vem de empresa. Então, você tem uma diferença, que é agora eu tenho uma estrutura. Então, eu sempre falava, eu sou empreendedora, agora eu sou uma empresária, agora eu tenho uma estrutura, agora eu tenho um físico. Não. Aí você se tornou empresa. É um sistema. Empresa é um sistema estruturado que funciona. Empreender é uma ideia ou algo que eu estou colocando energia ali para que futuramente se torne uma empresa. Então, eu gosto muito de deixar isso claro. Mas eu não preciso esperar me tornar uma empresa para já ter uma postura de empresária. Aí é uma outra questão, que é é como eu falo, é como eu penso, é a forma como eu conduzo as minhas conversas, é buscar pessoas que possam contribuir para esse crescimento, é realmente assumir a postura de que agora eu sou responsável por uma empresa, mesmo que ela ainda não exista numa estrutura, não seja empresária, mas no momento que eu passo a empreender, isso precisa estar claro. Então, isso perpassa questões deixa eu me organizar financeiramente, deixa eu dizer que isso daqui não tem como fazer para você nesse valor. Aí vem uma coisa muito do empreendedor.
Ai, amiga, mas você é minha amiga. Eu sei, mas esse aqui é meu negócio. O preço é esse. Se você for minha amiga mesmo, você vai pagar o preço justo porque você gosta de mim. Eu conheço um palestrante que ele fala assim, você não pode me pedir a única coisa que eu tenho pra vender, né? Ele fala isso. Tem gente que fala, ai, Roberta, faz pra mim, mas eu sou sua amiga. Eu falei, mas não sou sua amiga? Você não gosta de mim? Gosta? Então paga o preço, porque quem não gosta de mim, paga! Como é que você é minha amiga não quer me pagar o que eu faço também, né? Esse é o meu negócio, aí as pessoas ficam rindo. E isso é uma outra coisa que eu já falei em alguns lugares que eu participei de podcast e que, infelizmente, é uma verdade. Infelizmente, eu adoraria que não, mas é. As mulheres, elas quando veem outras mulheres empreendendo, elas tendem a comprar de outros, mas não da amiga. Eu não sei o que acontece na cabeça, mas é uma situação que me incomoda muito. É mais fácil curtir uma pessoa que tá lá do outro lado do mundo que curtir a minha amiga. E, gente, fica o recado, para quem tá começando, uma curtida faz toda a diferença. Porque cada post é pensado, tirei a foto do bolo, tirei a foto da bijuteria, fiz um post com uma frase motivacional. Aquilo foi pensado, aquilo foi cuidado, teve levou consumo de tempo. Energia, né? Às vezes a pessoa ficou ali o dia inteiro, não sei se é a melhor foto, não sei se eu ponho essa frase, e aí ela posta. E nem a família curte. É absurdo isso. Os amigos não curtem, a família não curte, né? A pessoa que dorme com você não curte. Pelo amor de Deus, se você não está contribuindo, se você não está torcendo para quem está do seu lado, mas você vai torcer para quem? Né? Isso é um incômodo. Então, as minhas amigas, elas começam porque eu sei que conta. Porque lá atrás, quando eu comecei a minha empresa, eu contava. Assim, olha, mais uma curtida, já tem 5 curtidas. E cada curtida era uma vitória. Era uma celebração, porque eu sabia que eu estava no caminho certo. Então, curtam, porque isso é dizer para outro que você está no caminho certo. E é simples, não cai seu dedo, gente. Você está curtindo fulaninho que está lá do outro lado, tirando foto na Lamborghini que ele alugou. Muito bom. Porque, na verdade, assim, gera da parte de quem está empreendendo, que está ali no digital, está postando algo, pensou num post, alguma coisa, também tem uma necessidade de sentir esse apoio de alguma forma, Total. Porque é algo emocional, também. De apoio mesmo, de saber, estou indo pelo caminho certo, tem pessoas que estão aqui me olhando, que estão me vendo. Então, é claro que, assim, a gente trabalha para desenvolver uma autoconfiança, mas o apoio dos nossos também contribui para isso. Muito. Perfeito, perfeito. Então, a gente vai começar a colocar mais pimenta nesse papo aqui, né? Porque, ok, o apoio dos nossos é muito importante, mas como não perecer, como não desanimar quando esse apoio não vem também? Porque isso que você disse é uma completa verdade. Eu acredito num mundo onde mulheres colaboram e prosperam entre si. Não porque ele já existe, porque eu estou disposta a agir para criá-lo. Porque a gente sabe que tem uma série de questões aí que são estruturais que provocam competição entre mulheres, que faz acontecer justamente esse cenário que você disse. Então, eu acredito nesse mundo, não porque ele já existe, mas eu tenho total disposição para fazê-lo acontecer, e é por isso que a gente se junta para poder mudar esse cenário mesmo. Mas enquanto isso não está acontecendo, como manter a energia? Porque a gente sabe que durante muito tempo, o principal capital do empreendedor é a energia dele. É a energia dele. E essa capacidade de sonhar. Né? Essa capacidade de se manter sonhando, né? Por isso que eu falei, a capacidade de sonhar vem antes da coragem, vem sempre antes de tudo, porque você precisa acreditar no seu sonho. E aí parece utópico, falando assim, bobo, né? Mas é a verdade, você precisa acreditar, porque tem horas que nem quem dorme com você vai acreditar no seu sonho. Nem mãe, nem pai, nem filho. Você precisa ter certeza que é aquilo que você quer. As pessoas vão te desanimar, elas vão questionar, elas vão te falar. Eu me lembro que nos primeiros meses da Cato eu não conseguia tirar o salário, né, o que seria equivalente ao salário de um estagiário. E um monte de gente, Roberto, mas seu currículo é bom, você já pensou em buscar emprego? Eu falei, então, mas você sabe que empreender é isso que eu tô fazendo nesse momento, eu tô trabalhando. Não, mas você já, sei lá, tenta trabalhar, arrumar um emprego, você quer que eu fale? Mas eu tô trabalhando, eu estou empreendendo. Ah, tá, mas você acha que vai dar certo? Eu falei, mas se eu não achar, quem vai achar? Né? E hoje eu tô muito feliz de saber que não só deu certo, como emprego tanta gente, né? Mas o que acontece? Você precisa de ter determinação. Muita, que é esse intento, essa paixão, esse sonho que cresce todos os dias. É necessário ter coragem para ser autêntico, coragem para dizer o que você pensa, coragem para levantar todos os dias e acreditar e se manter ali desperto.
Muita constância, porque não vai ser em um dia, não vai ser em 2, e eu duvido aquela história, em 2 meses ficou milionário. Não é bem assim, então constância. E principalmente, é a tal da disciplina. A disciplina é o que vai te manter, porque vai ter dias que você vai acordar sem vontade, sem tesão, e a disciplina é o que vai te fazer levantar da cama e se manter de pé. Tem. Eu ia até fazer aquela coisa assim, eu tenho inclusive tatuado na costela, mas eu tenho. E foi antes de começar podcast. Porque esses dias... eu vi um rapazinho que faz umas... ele faz humor, né? Aí ele fingindo que tava no podcast. Eu tenho uma frase tatuada na costela. Aí, que não sei o que da disciplina. Eu falei, pô, sacanagem, porque eu tenho. Só que eu tenho uns 20 anos já. Eu vi isso daí, eu pensei, poxa, eu também tenho a frase que eu acredito tatuada. Pô, acabou comigo. Não vou poder falar no podcast que eu mandei tatuar na costela disciplina. Pô, mas é verdade, tá lá. E é muito engraçado, porque realmente a disciplina é o que vai te ajudar a construir esse espaço de liberdade. E não vai ser em 2 dias e não vai ser em 3. A Camila me conhece há algum tempo, inclusive a Camila me conhece por conta desse espaço do acreditar em mulheres, que eu estava assim, aleatoriamente, aí aparecia Inspiradora. Uma página para Ela foi a primeira pessoa a mandar direct para a página do Facebook do Inspiradoras. Foi. Legal. Ela foi a primeira pessoa. Exatamente. Quando a gente lançou a página, ela mandou. Ela não acredito. Eu também me conectei com a Camila através do projeto Inspiradoras. Ah, mulher! Eu bem assim, até que enfim, eu acho linda a iniciativa, alguma coisa nesse sentido, né, Camila? Inclusive, eu queria ter feito isso, mas eu tô sem tempo para fazer. Por quê? Porque quando eu comecei, eu senti falta. Eu falei, tem que ter, não tem, não, vou criar. Só que aí no começo da empresa, aquela coisa, eu falei, meu filho, não tem tempo nem de olhar para minhas coisas. Imagina criar um movimento, deixa que outro momento. Quando ela lançou, eu falei, olha, acredito demais, vai ser sucesso, e foi. E ficou. E daí a gente continuou o papo, né? Foi muito engraçado, porque eu mantinha o relacionamento, os potinhos, né? A gente foi mantendo, que aí é outra história. Mas assim, é coragem, é a constância, é a disciplina, é o continuar sonhando, é o acreditar. Enfim, tem muita coisa que vem antes do técnico, mas que só isso também não se sustenta, porque senão... Porque é o técnico que sustenta. Um te levanta e o outro te mantém. E tem esse ponto também, nem sempre os amigos mais próximos e a família talvez vão ser aquelas pessoas que vão te apoiar como você gostaria, que também tudo é uma questão de expectativa, Sim. né? E daí a importância de procurar ambientes em que existem pessoas que têm sonhos parecidos com os seus, que é até essa proposta lá do projeto no início, de conectar essas pessoas e buscar esses ambientes. Poxa, onde que tem outras mulheres, outros empreendedoras que estão sonhando como eu e que eu posso ali, né, fazer essa modelagem, compartilhar quais que são esses anseios, esses desafios e realmente não ficar tão dependente desse empurrãozinho ali, desse apoio que, infelizmente, nem sempre a gente vai receber, né? Sim. E é por isso que iniciativas como Pode Inspirar existem, né? Porque a CDL sabe, por exemplo, que essa é uma dor da mulher empreendedora. Buscar esse espaço de conexão, buscar esse espaço de segurança, trazer para essa mesa mulheres que estão empreendendo e fazendo acontecer, apesar da falta de apoio, apesar da burocracia, apesar de tudo que acontece. E é por isso que nossa missão aqui também é mostrar esse empreendedorismo fora do palco. Porque no palco tudo é lindo. Inclusive, você falou uma frase aí que eu morri de rir mentalmente aqui, que você falou, ele tá tirando foto da Lamborghini que ele alugou. Isso é a mais pura verdade. A gente vive no mundo de imagens, né? O Instagram você abre ali e a pessoa, ela determina o seu preço, a percepção de valor que ela te dá pela imagem que você tá sustentando ali. E às vezes, na prática do dia a dia, a gente que tá no corre fazendo acontecer, tá com o cabelo pra cima. Eu falo que é empreendedorismo real. Tá com o cabelo pra cima e tá assim, às vezes esquece desse espaço, que também é importante, né? Pra gente ter o nosso trabalho reconhecido e validado, também é importante saber comunicar esse trabalho, né? Mas em tempos de Instagram, que tem tanta gente vestido blazer de bração cruzado, mostrando segurança, mas que na verdade é só um blazer, que tá igual a capinha ali de esconderijo, é também super importante a gente aprender a filtrar o que é realidade e o que é ficção, né, Roberta? Muito. Não, inclusive, aí eu vou ter que expor. Há um tempo atrás, eu busquei uma empresa para fazer um novo posicionamento. Poxa, eu acho que tá na hora de eu começar a ocupar esse espaço. Camila sabe, eu sou meio resistente a câmeras. Aí
não, vamos fazer o seguinte, você consegue um carro e tal? Tem fulano de tal que tem um... Eu falei, não, inclusive eu conheço fulano, presto serviço para ele, poderia até pegar emprestado, mas para que eu vou fazer isso? Para passar autoridade, para mostrar que você tem dinheiro. Eu falei, legal, Vitória é desse tamanho. Aí eu passo num carro de não sei quantos milhões e no outro dia eu estaciono com o meu. Não é lá, não é tão ruim, né? Tá no meio do caminho. Aí eu paro, a pessoa vai olhar e falar o quê? O meu tá lavando. Eu saio quando a minha filha, com o carro da minha filha, ai, que desculpa que eu dou. Gente, eu tô chocada. Não sustento. Ó, tem um monte. Eu tenho convivido em Alphaville. Mas não, é verdade. O que mais tem lá é gente para alugar carro, mansão e tal. E aí você cria uma estrutura perfeita e vende uma solução que você ainda não viveu. Isso, para mim, é uma dor, porque eu não falo de coisas que eu não vivo. Eu não consigo. Eu já cancelei treinamento sobre gestão do tempo, porque eu falei, como é que eu falo sobre gestão do tempo? Minha vida está toda desorganizada, não tem condições agora não. Já suspendi eventos de inteligência emocional, porque naquele momento eu estava gerenciando uma dor interna e eu não podia fazer. Eu entendo que, antes de tudo, a gente precisa ser coerente. Eu acho que a verdade, para mim, assim, ser de verdade é um valor tão grande que eu não conseguiria. Não, mas aí você vai perder seguidor, meu amor. Tá tudo bem. É isso daí. E isso é muito importante, porque ter essa clareza tira a gente daquele processo de comparação que é o maior vilão da felicidade, né? Porque a realidade, gente, não é o que é, não é aquilo que você cria e mostra hoje em dia, né? E aí, esse processo de comparação, ele é uma grande dor também. A mulher, e vamos falar de rede social, a mulher que você tá vendo lá na sua rede social, ela tá mostrando o palco dela. Então é lógico, quando a gente mostra o nosso palco, nós estamos mostrando a nossa melhor versão, o nosso melhor ângulo. Mas por trás daquele palco tem bastidor. E como você está vendo só o palco, você está comparando o seu bastidor com o palco de quem está ali. Parece meio clichê, mas é verdade, não é, meninas? É verdade. E a importância de ter pessoas como você que tem essa verdade, essa fala, porque vai dando também uma calibrada, assim, para quem está começando e fala, opa, talvez eu tenha que desconfiar um pouco das verdades que eu estou acreditando, não no sentido ruim, mas de ter essa percepção, essa clareza de evitar uma comparação desleal, que às vezes né, acaba ali gerando danos gravíssimos, né? E às vezes pode ser... Tem coisas que nos impulsionam e tem coisas que nos aprisionam, né? Então, às vezes, eu posso me aprisionar na ideia de que, caramba, como é que eu vou competir com fulano de tal? Mas fulano de tal não tem nada, tem um bom marketing só. Então, quando você começa a entender isso, você passa a realmente seguir pessoas que têm a acrescentar e se inspirar em quem realmente tem uma história inspiradora. Você tem que ter muito cuidado, né? Isso é uma verdade que eu trago para mim há muito tempo. Assim. Quem me conhece há muito tempo sabe que eu falo isso. Antes de eu acreditar nas suas histórias de guerra, me mostra suas cicatrizes. Eu preciso... É na pele, né? Que agora já tem nome, skin the game e tal, mas muito tempo que eu falo... tem nome agora? Conta pra nós esse termo agora. Skin the game, né? Tem que mostrar as marcas de guerra. Eu falei, não, antigamente eu já falava isso há muito tempo. Você quer me contar? Tá. Porque... Quando que você fez? Porque eu faço... Quando? Me conta. Escreve. Eu preciso saber. Eu falo que eu fico observando muito tempo comportamentos, o quanto que as pessoas são lineares. Eu observo durante... A Camila me conhece, ela sabe. Eu fico observando. Aí quando eu chego... Sniper, né? Como diz a Sara, Roberta é sniper. Eu já chego assim... Tuf. Com ela foi assim. Eu falei que eu preciso de você assim, um projeto. Aí a primeira, mas você não me conhece. Conheço. Aí eu conheço. Olha, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, tá? O começo da maternidade é um dos momentos que a gente se sente mais sozinha, né? E eu vivi isso na pele, um fato. A gente tá num momento da vida que é muito particular. E essa mulher era uma das pessoas que, do nada, chegava a mandar uma mensagem. Ela é a única pessoa que manda mensagem de bom dia, só bom dia mesmo. Ela manda, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, aí você espera, né? Alguma coisa a mais, fala, né? Não, é só bom dia, te desejar um bom dia. Tchau, vou trabalhar.
Era isso que ela fazia. E a gente começou a brincar que esse é o nosso potinho. A gente, às vezes, passa um tempo sem se falar, eu vou e mando um gif de potinho pra ela, ó. Só passando pra encher o pote. E sai de novo. Isso é um exercício que eu faço, porque as pessoas confundem construção de relações com coleção de cartões, né? E de contatos. Agora, cartão é coisa de velho. De contatos, né? E eu falo que não é bem assim, porque as pessoas, elas fazem o quê? Eu conheço fulano, salvo o seu contato, salvo o seu, salvo o seu, salvo o seu. E aí, quando eu preciso, isso acontece comigo agora, pessoas que eu não vejo há 15, 16 anos. Roberto, infelizmente fiquei desempregada. Você arruma um emprego pra mim? Ela falou, oi, tudo bem? Como é que você tá? Né? Vamos começar aqui relembrando quem é você, porque às vezes eu chego em contato e nem sei quem é a pessoa, né? Por quê? Porque não manteve aquecido, não é uma relação. Relações, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser acompanhadas. Então, eu direto faço muito isso, assim. Do nada eu acordava, poxa, não falo que fulano não tem um tempo. Ei, fulano, tudo bem? Só para saber se você tá bem. Só para saber que eu tô aqui. Se precisar de mim. E eu vou mantendo isso. Então, eu tenho pessoas com as quais eu não falo com muita frequência ou não falo tanto, mas eu sempre falo. Nem que seja, bom dia, tô aqui. Eu mantenho. Eu mantenho sempre essas pessoas que, para mim, de alguma forma, são importantes. Elas estão sempre aquecidas. Eu falo que eu mantenho elas quentinhas aqui. É assim. E aí, Roberta, a gente fala bastante, assim, até desse desafio de começar, da decisão de empreender, mas eu entendo, assim, uma percepção leiga, até porque eu não cheguei nessa fase ainda de ter uma empresa estável, madura, grande, que eu possa olhar e falar, opa, como você disse... Está no processo, tá? Estou no processo, mas, assim, os desafios também mudam, né? Mudam. Como tem sido, como é esse... Porque quando você começa a crescer, estou com equipe, aí vem uma questão de estabelecer qual que é a cultura da minha empresa, como que as pessoas vão se relacionar aqui, como elas vão se comunicar para o externo, porque a partir de agora elas também falam por mim. Como foi, como tem sido esse momento, assim? Você acabou de abrir uma caixa de Pandora. Nós vamos falar sobre cultura. Vamos pedir um frango? Tem como pedir um frango, produção, pra gente assar aqui, fazer um almoço? Porque ela manja desse assunto. E não é à toa que eu tô perguntando, porque a gente... Você é esperta, hein, Paulo? Você tá querendo consultoria no meio do podcast. Estou aqui brilhando, escutando você falar, porque eu me identifico muito mesmo com a sua história, assim. E a gente está começando, na minha startup, na minha empresa, com a minha sócia, a gente tá em um primeiro ano de funcionamento e a gente está nesse processo de construção de cultura e já queremos crescer com isso estabelecido, sabendo que as coisas vão se transformar, mas desde já tendo essa preocupação, porque acho que é a história de já se profissionalizar e se preparar para esse sucesso que a gente sabe que vai acontecer, porque a gente também acredita, mas a gente vai trabalhar para ele. Legal. Bem, dentro da cultura, falando agora academicamente, por assim dizer, nós temos 3 grandes pilares, né? Que é as regras que existem numa organização, os pressupostos, que são as coisas que, assim, o que eu falo e a coerência, né? Então, o que eu digo que eu faço e o que eu faço, né? E os artefatos, que são os símbolos que existem dentro da empresa, né? Eu acho que, num primeiro ano, a tua preocupação número 1 tem que ser as regras. De verdade. Porque o que acontece? Sabe aquela coisa assim, sinta-se em casa, mas lembra que quem tem a chave da porta sou eu, porque afinal a dona da casa sou eu. Sim. E essa foi uma das falhas que eu tive. Por isso que eu falo que eu errei em pessoas. Em determinados momentos eu fui com aquela ideia do todo mundo, sinta-se à vontade, faça o que você entende. E eu quase fui demitida da minha própria empresa, né? Porque virou uma anarquia, um negócio meio louco, assim. Eu falo, não, pera. E sério, teve um momento na minha empresa que eu tive pouca vontade de trabalhar ou nenhuma. Porque eu não gostava do que eu estava vendo. Eu olhava assim, eu falei, gente, isso é totalmente diferente do que eu sonhei. Não é esse tipo de pessoa, não é esse tipo de fala, não é assim que eu quero. Então, eu me distanciei da minha empresa. Sabe quando você pega e fala assim, peraí, aluguei a casa, mas agora eu quero, a casa é minha? Então, foi um movimento meio, peraí que eu vou retomar. E naquele momento ficou muito claro que faltou foi a regra. Por isso que eu falo que, assim, os processos, eles são importantes. Então, hoje, quando a pessoa chega, eu já chego e falo assim, ó, aqui é assim. Isso eu não abro mão. Isso é inegociável. Todo o restante a gente conversa.
todo o restante a gente ajusta. E é assim, a Camila tá aqui de prova, né? Rô, o que você acha? Não, bora, vamos fazer. Gostei da ideia. Não, isso não vai dar para fazer. A gente vai... Mas a porta sempre está aberta para conversa, porque eu entendo que é um organismo vivo, ela ainda está se desenhando, é muito nova ainda. Então, tem muita coisa para ajustar. Mas o mínimo tem que estar claro. Para quem chega, já chegar assim, aqui eu não passo. É regra da casa, sabe? Chega aquela coisa sabendo. assim. Chegue sabendo que essas regras são as regras. Ponto. Num primeiro momento, primeiro, segundo ano, você vai perceber que os pressupostos, essas questões, elas vêm muito mais de quem funda. As pessoas ainda não têm isso, porque a gente ainda é muito a cara da empresa, né? Então, eu tô lá, se a Roberta fala e faz, eu percebo que isso é a verdade. E isso é muito legal, que o momento que você vê que isso virou, a hora que as pessoas chegam na minha sala e falam assim, Roberto, fulano falou assim, 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 e eu já respondi que vai ser assim, assim, porque eu sei que é assim que você responderia. E eu falo, virou a chave. A cultura desceu. Né? Então, isso já começa a acontecer. E os artefatos foi muito engraçado, porque eu me dei o direito, não que seja verdade absoluta, de permitir que eles construíssem isso. Na empresa, para que ficasse com a cara de quem está lá, sabe? Aquela coisa assim. Então, as pessoas foram criando aquele ambiente que elas entendiam que era o mais ajustado e adequado. Por isso que eu falo que é muito um ambiente de todo mundo. Tem a carinha de cada um. Sabe? Aquela coisa assim, tem um jeitinho de cada um no lugar. E isso faz com que a gente construa uma cultura forte. Como é um bebê, né? Igual foi o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, agora fez 5 anos. Com 5 anos já toma banho, já come sozinha. Aí o que eu fiz? Como toda mãe, depois que o filho já tá andando, pensando no segundo. Ai! No segundo, né? Embora já tenha tido outras, por isso que eu falo sempre, a gente tem que contar as histórias de fracasso. Eu já fracassei também nesses 5 anos, porque a primeira deu certo, opa, vambora. Achei que estava maduro o suficiente, não estava. Então, eu antecipei uma etapa, queimei. Voltei, falei, não, calma. Segurei um pouquinho mais, hoje são 3, né? São 3 empresas. E aí, agora que elas estão caminhando bonitinha, eu tô indo para a 4ª, que não tem nada a ver com as primeiras. Fica o suspense no ar. Paz é misteriosa. Nada a ver. Você segue lá, @Roberta Cato e vai mandar um direct pra ela. Não. Conta pra gente. Eu tô na decisão, nesse momento, da logo, se vai ser azul ou rosa. E eu postei esses dias. Meu mundo vai ficar azul ou rosa. O tanto de presente. Ai, gente, que lindo. Eu já tô imaginando com a cara do pai. Pai de quem, né? Aí eu falei, deixa o suspense. Eu tô pensando em fazer um chá revelação, tá, Cacá? Sério, eu levantando um chá revelação e aí chegar lá na hora vocês vão descobrir a logo. É por isso que não pode inspirar, tem azul e rosa logo, entendeu? Porque não fica esse mistério, entendeu? Mas foi engraçado que eu falei, então, meu mundo vai ficar rosa ou vai ficar azul? Então, parabéns pela gravidez. Eu falei, Senhor, não, a essa hora não. Não posso, nem quero. Dá mais não. Mas é Roberta, e assim, a gente tá caminhando pro final, né? Mas eu acho que você tem uma história muito rica, assim. Você tem uma história muito rica. E agora eu vou meio que fazer Não é um desafio que pra você, que tem esse nível de autoconsciência, né? Não vai ser um desafio tão grande, mas eu vou quebrar um padrão, né? Que nós mulheres temos muito a dificuldade de olhar pra gente com gentileza, com autocompaixão e reconhecer em nós aquilo que a gente mais gosta, né? Nós temos muito mais facilidade, falamos disso hoje, né? Sim. De reconhecer na gente aquilo que a gente não gosta. Mas tem a empreendedora, tem uma mulher incrível aí que tá fazendo essa empreendedora ganhar cada dia mais espaço. Quando você olha pra sua jornada, o que você mais admira em você e na sua jornada? A fé em mim mesmo. A fé em mim mesmo. Eu trago em mim uma centelha de Deus que em alguns momentos eu permiti que se apagasse. Que eu percebi que nos momentos em que ela se apagou muito da minha essência também. Então, eu acho que isso é o que eu trago que é mais bonito e mais forte, sabe? Aquela coisa que eu falo assim, eu não sei o que era aquilo quando eu tinha 5 ou 6 anos, mas que já existia. Então, é um desejo muito ardente de fazer a diferença, sabe? Aquela coisa, eu sei que parece um papo megalomaníaco e narcisista, mas não é, é real. Eu sei que eu tenho muito a oferecer e eu não vou ficar aqui parado, sendo que eu sei que eu posso fazer a diferença, nem que seja, eu não quero fazer diferença no mundo, eu falo, bora sacudir o mundo. Nossa, mas no mundo espiritual, eu não tô falando do mundo
espaço físico. Eu estou falando de mundos internos. Cada vez que eu saio de um evento e alguém no final do evento chega para mim e fala, cara, você virou uma chave na minha cabeça. Nossa, olha, depois de te ouvir, eu mudei a minha vida. Eu mudei a forma de lidar com isso. Eu sou uma outra pessoa. Ontem eu recebi de uma das minhas colaboradoras, parceiras, né? Ela falou assim, Rô, conviver com você está fazendo com que eu perceba uma pessoa que eu nem sabia que existia. Você virou muita chave em mim. Aí eu falo, é isso. Esses são os mundos que eu quero sacudir. Entende? E aí, cada vez que isso acontece, eu falo assim, é por isso que eu tô de pé. E isso é muito importante porque quando a gente começa a se destacar, é aquela coisa, a gente começa também a apanhar muito. Você passa a receber hate de tudo quanto é lado. E eu fico imaginando, porque assim, eu sou desse tamanhozinho, eu já recebo muita exposição, assim, de pessoas que inventam histórias que elas não fazem nem ideia do que estão falando, de histórias que nunca foram contadas, de histórias que foram deturpadas. Isso é muito doído. E aí a gente para em alguns momentos e fala assim, uma coisa, gente, vontade de juntar tudo, botar na bolsa e voltar lá para Perocão. Sumir. Ninguém vai me ver. E aí eu me lembro disso. Eu não tô aqui à toa. Eu não tô à toa, eu não tô a passeio. E aí, me desculpa quem tiver incomodado, que se incomode um pouco mais, porque eu vim para sacudir. Uma das conversas que a gente teve recentemente, né, foi uma das coisas que eu falei com a Roberta. Eu falei, Roberta, a Cata não é mais sobre você. A Cata é sobre as pessoas que estão contigo nesse time todos os dias e levando sustento para suas casas. A Cata é sobre a diferença que ela está fazendo na vida de quem está lá fora, recebendo os conteúdos. Não é mais apenas sobre você. Né? Então, ter consciência disso também impulsiona a continuar. Com né? certeza. Até porque se continuasse sendo apenas sobre a Roberta e o bem-estar que ela pode proporcionar para a família dela, já chegamos lá. Já tá confortável, né? tá de boas. Então, agora não é mais sobre você apenas. Né? E eu acho que isso é a visão que nós empreendedores precisamos ter. O nosso negócio não é mais apenas sobre a gente. Não. O nosso negócio serve a um público, né? Porque o que é um negócio? É você criar algo que resolve um problema, que serve a alguém de alguma forma. E quando você deixa de operar esse negócio, você deixa de servir, né? E eu acredito muito que a principal finalidade que nos traz para esse mundão é aprender a servir e melhorar a vida de quem está perto da gente também. Exatamente. E só para complementar, eu percebo muito isso no sentido de que não é mais. Ontem, ela sabe que ela tá no grupo. Ontem eu realmente me emocionei, foi real, assim. Eu senti o coração inteiro assim balançando. Eu falei, cara, era isso. É sobre isso. Porque eu tava numa empresa e tinha Camila em outra, Paty em outra, né? Tava todo mundo... E eu só recebendo foto. Eu falei, caramba, aí eu mandando feedback, adorei fulano. Pô, que máximo, que isso, que aquilo. Olha o tamanho do efeito que a gente já está causando. Olha o impacto que a gente gera, né? São as pessoas realmente que estão ali, que são impactadas financeiramente, porque famílias dependem, porque famílias estão ali. Um ponto que eu acho importantíssimo, principalmente falando de um podcast de empreendedorismo feminino, a Cata é 100% feminina. Uau. A Cata é uma empresa que só tem mulheres em todos os postos. E muitas são mães. Inclusive, eu favoreço as mães. Né? Falar isso. Já aconteceu muito, né? Não vou citar o nome, mas tem uma que estava lá e falou assim, mas eu não consigo. O que você consegue? Me fala o seu horário que eu me adapto. Aí chegou outra, o que você consegue? Eu tenho foto segurando neném de uma consultora que ganhou neném. Falei, e aí agora, o que eu faço? Ela traz pra cá que eu seguro. Então você vai pra entrevista. Recentemente ela falou comigo que ela precisou de uma substituição e me pediu pra ir ministrar um conteúdo. Aí eu falei, eu preciso só me ajustar com o Bento. Ela, traz ele pra cá. Eu fico com ele. Eu fico com as meninas. Eu já isso. Entendeu? Já tive uma situação de uma que chegou pra mim e falou assim, eu não vou poder entrar. Por quê? Porque eu tô grávida. Eu falei, tá aí? Ela, não, você não tá entendendo, eu estou grávida. Tá, eu tô tentando entender, e aí? Ela, não tem problema pra você? Eu falei, não, você não pode vomitar no chão. Você que grávida enjoa. Fora isso, rapaz, tá tudo resolvido. Aí ela ficou rindo, aí ficou até o final da gestão, foi muito bacana. Mas eu tenho essa coisa, e não é uma questão de limitar. Se aparecer um cara, já tivemos, né, meninas, mas hoje ela é majoritariamente feminina, ela só 100% feminina, né? Inclusive o próximo negócio
é 100% feminino também. Mais um spoiler. Mas é isso, vai juntando as informações. É rosa, só tem mulher, é de mulher. Não é Marisa não, mas é de mulher para mulher. Em breve chega. Roberta, obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Foi realmente muito inspirador ouvir sua história, conhecer. Muita coisa que você falou aí, se o seu objetivo é sacudir o mundo, pode ter certeza de sacudir um pouquinho do meu mundo aqui também. Bom. E eu quero convidar as pessoas a seguirem o Instagram da CDL Vitória. O podcast Pode Inspirar é uma iniciativa da CDL Vitória para a gente contar a história de mulheres empreendedoras, assim como a Roberta. E em breve teremos mais episódios, então nos acompanhem por lá. Fique com a gente porque você está no melhor podcast de empreendedorismo feminino do Espírito Santo.